Hoje, dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome de honra, defender a Igreja e seus interesses convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante? Servir o Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali será dito o que realmente é para você fazer. Assim, soou a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma. Isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso repugnante à vista e ao olfato lhe causando nojo, mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião. Semi-destruída pelo abandono, estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim, como vai dizer Mateus, do capítulo 19, dos versículos 29, sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei-lhe pai a Pedro Bernardoni. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande Rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a construção da capelinha de Santa Maria dos Anjos,
Perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Lucas capítulo 9, versículo 3. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero, é isso que eu desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como faria em toda a sua vida, pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças, levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se dois, Pedro e Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Mateus 19, 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Lucas 9, 3. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Isto é o que devemos fazer e é o que farão todos quantos quiser vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com a quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226. Pede para ser levado para a Porcíncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Susceptit. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oremos, ó grande reformador da Igreja, Pai da multidão dos santos e religiosos, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza e castidade, assim como nos espelhar na tua espiritualidade que formou tantas almas, que o amor encarnado seja amado. São Francisco de Assis, rogai por nós.